Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Van de Sick, sou cardiologista e ecocardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Felipe, agora é com você. Eu estou ansiosa para saber qual que é o próximo artigo que você vai mostrar para a gente. Que surpresa que você traz? Hoje a gente vai seguir no mundo das valvopatias. A gente vai falar sobre uma valvopatia que vem ganhando cada vez mais interesse aí na prática clínica cardiológica também, por que não, e ecocardiográfica, que é a discussão sobre a insuficiência tricúspide, mais especificamente sobre a definição da etiologia da insuficiência tricúspide funcional, aquela insuficiência tricúspide que não é causada por nenhuma alteração valvar direta, mas sim por uma doença ali, né? Pode ser dos ventrículos ou dos átrios, e aqui esse é um trabalho publicado recentemente no JACE que busca aí, ou melhor, que propõe um parâmetro para a gente poder analisar e ajudar a diferenciar o que seria insuficiência tricúspide funcional atriogênica daquela ventricular, né? Então, trabalho aí do grupo italiano aí com grandes nomes da cardiografia, como a Denisa Muraro, o Luigi Badano, dentre outros, tá? Então, a gente sabe que existem aí, né, duas principais etiologias de regurgitação tricúspide funcional. A regurgitação tricúspide que é causada não por uma doença dos folhetos, mas sim por uma doença de outras estruturas ali do lado direito do coração, que leva a um desequilíbrio ali no funcionamento da válvula tricúspide, que leva à regurgitação. Isso é uma etiologia funcional, e funcional atrial e ventricular, né, atriogênica ou ventricular, como a gente também costuma dizer. E quando a gente olha para a diferenciação entre essas duas etiologias, né, a gente tem que passar por uma série de parâmetros e critérios, porque como os folhetos eles são fundamentalmente normais, né, eles não têm nenhuma alteração ali significativa do ponto de vista morfológico, então a gente acaba tendo que analisar também vários parâmetros clínicos e de outros aspectos do ecocardiograma para chegar a essa conclusão. Então, a insuficiência tricúspide funcional ventricular seria decorrente da dilatação do ventrículo direito, né, com tracionamento apical do do aparato valvar tricúspide, que, portanto, vai ter um fechamento inadequado, né, por esse tracionamento com redução da movimentação em direção ao anel, mas também, por que não, por conta de hipertensão pulmonar, que vai aumentar as pressões do lado direito do coração, também por conta de dilatação do anel, que também acontece na insuficiência tricúspide ventricular, enquanto que a insuficiência tricúspide funcional atriogênica é fundamentalmente causada por dilatação do anel e perda daquele seu formato tradicional em cela, né? O anel tricúspide acaba ficando mais plano, mais planarizado, e com isso os folhetos ficam insuficientes para cobrir toda aquela área, e assim a gente tem a regurgitação tricúspide funcional atriogênica, que, por definição, ou do ponto de vista ideal, a gente sabe que os pacientes não leem livro, mas o ideal seria que a gente não tivesse disfunção ventricular esquerdo-direita, hipertensão pulmonar, ou nenhum outro achado naquele eco, a não ser a regurgitação, né? Mas a gente sabe que a vida não é tão simples assim, e na prática esse é um trabalho que tenta aí, que propõe mais um parâmetro que seria útil para a gente buscar essa diferenciação
entre a regurgitação tricúspide funcional atriogênica da ventricular. Então, a ideia aqui é basicamente olhar para a relação entre o volume do átrio direito e do ventrículo direito e a área do átrio direito e do ventrículo direito, fazendo uma relação entre eles para ver se isso ajudaria a gente a determinar a etiologia da regurgitação tricúspide funcional, tá? Então, esse é o objetivo primário do trabalho e basicamente aqui a ideia o pano de fundo dessa proposta aqui é porque a gente sabe que, uma vez que a insuficiência tricúspide funcional atriogênica é decorrente da dilatação do anel, que é resultado da dilatação atrial, né? Por isso o nome é atriogênica, então, teoricamente, a dilatação do átrio direito seria desproporcional ao tamanho do ventrículo direito, que pode acabar crescendo também pela própria regurgitação tricúspide, né? A IT grave vai levar, aí, em alguma forma, uma sobrecarga de volume que pode dilatar o ventrículo direito. Só que esse aumento do átrio direito seria desproporcional ao ventrículo direito, o que, no caso da insuficiência tricúspide funcional ventricular, a gente vai ter uma dilatação que é mais igual, né? No caso, na atriogênica seria desproporcional, enquanto que na ventricular seria um aumento mais proporcional das duas câmaras, com o ventrículo direito bem maior e meio que compatível com aquele átrio direito também dilatado, tá? Então aqui é um estudo retrospectivo, conduzido aí na Itália, como eu já falei, que analisou pacientes aí num período de 5 anos, com pacientes aí consecutivos com esse diagnóstico de insuficiência tricúspide funcional moderada, desde leve até grave, tá? E basicamente eles aplicaram para definir o que era ventricular e o que era atriogênica todos os critérios, né, que são propostos aí pelo TEVARC esse documento que tem como objetivo padronizar a pesquisa clínica, né? Então aqui tem todos esses critérios morfológicos e do restante do ecocardiograma para chegar à conclusão se a IT era ventricular, era funcional ventricular ou funcional atriogênica, certo? Então, basicamente, eles incluíram aqui 350 pacientes, tá bom? De todos esses, a boa parte deles, né, 2/3 praticamente, tinham uma IT grave, uma IT importante, enquanto que quase 30% tinham uma insuficiência tricúspide moderada e só 12% uma regurgitação discreta, tá? E quando a gente analisa os dados aqui dos pacientes, né, o perfil dos pacientes, a gente vê que naturalmente, embora a gente tenha FA nos dois grupos, a gente tem mais FA com quase mais 70% dos pacientes do grupo atriogênico. A regurgitação mitral funcional também foi mais comum no subgrupo de pacientes com insuficiência tricúspide funcional atriogênica, tá? E apesar disso, os pacientes com insuficiência tricúspide ventricular eram mais sintomáticos. A gente tinha um percentual maior de pacientes em classe 3 ou 4 da New York Heart Association. A função ventricular naturalmente era reduzida nos pacientes com insuficiência tricúspide ventricular e não era tão reduzida nos pacientes com IT atriogênica, bem como a PSAP, que era bem maior nos pacientes com IT ventricular do que com a atrial, certo? A gravidade da regurgitação não foi significativamente diferente entre os dois grupos, tá bom? Não houve uma diferença tão significativa assim. E aí, olhando para a proposta, né, fundamental do estudo aí, que é a análise da área e dos volumes do átrio e ventrículo direitos, a gente vê que, de fato, os pacientes com uma insuficiência tricúspide funcional ventricular tinham ventrículos bem maiores do que os átrios direito, não, tinha um ventrículo direito bem maior do que o átrio direito, né? No caso, o que eu quero dizer proporcionalmente, né, comparando um grupo com o outro, então o ventrículo da IT ventricular era maior do que o ventrículo da IT funcional atrial, enquanto que o átrio direito da IT funcional ventricular também era maior do que o da IT funcional atrial, certo? Então, e aí, quando a gente joga isso numa relação entre eles, a gente percebe que, de fato, essa relação entre essas duas variáveis aí, seja por meio da área do ventrículo e do átrio, por meio do eco bidimensional, seja por meio do volume, nos dois casos, né, nesses dois parâmetros aí, a gente tem que a insuficiência funcional atrial é muito mais frequente a gente ter essa relação aumentada, maior do que 1,5, grosseiramente, eu já vou trazer os valores de corte mais específicos aqui, do que os pacientes com IT ventricular. E aí, a área sobre a curva desse parâmetro, comparado com vários outros aí, que podem ser usados para identificação de pacientes com IT funcional atrial, mostra que os dois parâmetros tiveram uma performance muito semelhante na discriminação dos pacientes com IT funcional atriogênica. Então, bem interessante que um único parâmetro conseguiu ser capaz de caracterizar isso, e aqui, inclusive, parece que a medida de área é suficiente
em detrimento do volume, que aí precisaria de um eco 3D, né? Você precisaria ter à disposição o transdutor 3D e uma boa imagem para adquirir o 3D, mas aqui a área teve uma performance, no mínimo, muito semelhante aí à do volume, tá? E aí, eles fizeram uma avaliação para determinar o ponto de corte ideal para cada um desses parâmetros, tanto de área como de volume. No caso da área, o corte seria de 1,6, no caso do volume seria de 1,4, ou seja, um átrio direito que tem uma área que é igual a 1,6 vezes a área do ventrículo direito no final da sístole, tá? Então, as duas medidas são feitas no fim da sístole, no mesmo momento, no final do mesmo ciclo ali, né? No final da sístole ventricular. Então, é a menor área do ventrículo direito e a maior área do átrio direito, tá certo? Então, o corte seria de 1,6. E para volume, se a gente tiver o eco 3D disponível, seria uma relação de 1,4. Então, o volume sistólico final do átrio direito dividido pelo volume sistólico final do ventrículo direito daria aí uma relação maior do que 1,4, seria compatível, seria o melhor ponto de corte para discriminar essa patologia. E tanto uma como a outra tiveram uma relação com o prognóstico, inclusive, aí, mostrando que uma vez identificada essa área aumentada, isso de fato teria aí uma implicação com o prognóstico, tá? E quando acrescentado esse parâmetro, né, depois de análise multivariada e acrescentado esse parâmetro em como é que chama, Deus? Em modelos de predição de IT funcional atriogênica, perceba que a adição do volume ali, especificamente nessa figura, mas no texto também traz que a área também teve a mesma performance, aumentou, né, teve um incremento na capacidade discriminatória do modelo para avaliar o diagnóstico, né, da insuficiência tricúspide funcional atriogênica. E assim, esse foi o resumo não, né, a conclusão do trabalho, que basicamente traz para a gente que esse é, de fato, um parâmetro útil para discriminar, né, a insuficiência tricúspide funcional atriogênica da insuficiência tricúspide ventricular. É claro que a gente tem um certo overlap entre as duas, mas essa relação que contabiliza tanto a dimensão do átrio direito como a dimensão do ventrículo direito, de alguma maneira, ajuda nessa diferenciação e parece ser um bom parâmetro para fazer essa caracterização, além de ter alguma relação com o prognóstico desses pacientes também. E aí, Bárbara, o que você achou do trabalho? Você achou interessante? Você já conhecia esse parâmetro? Já usava na sua prática? Conta para mim aí. Não conhecia, foi muito interessante. Geralmente, eu até oriento meus residentes, quando tem dúvida, se o ventrículo direito, olha o ventrículo direito e o átrio direito, qual que é o grande nessa história? A gente fazia assim, né? Assim, fazer uma relação. Se o grande, o disfuncionante é o ventrículo direito, provavelmente a causa da insuficiência tricúspide é ventricular. Se o grande é o átrio direito, geralmente associado ao átrio esquerdo, geralmente associado à fibrilação atrial, provavelmente a causa atriogênica. Agora a gente tem um parâmetro mais matemático para provar, né? Eu gostei muito. Mais uma informação e mais uma chance da gente fazer um melhor diagnóstico para esses pacientes, porque às vezes gera dúvida, né? Às vezes o ventrículo está dilatado porque sobrecarga volumétrica crônica da insuficiência tricúspide que veio do átrio. Então, dá dúvida mesmo. Então, foi muito interessante. E é como você comentou, né? Quase sempre a gente consegue identificar sem precisar lançar mão de um parâmetro objetivo, quantitativo como esse, né? Quase sempre você vai ver que o átrio esquerdo também é grande, a associação com regurgitação mitral funcional no grupo de IT atrial aqui foi bem maior do que o ventricular, inclusive, né? Quase sempre a gente vai ter um contexto clínico e ecocardiográfico que vão apontar para ser uma IT funcional atriogênica de fato. Além do fato de que fundamentalmente a IT ventricular ela está associada com o tracionamento dos folhetos, né, que a gente não vai ver aqui na atriogênica. Mas, ainda assim, ter esse parâmetro objetivo que pode ajudar a gente na diferenciação, sobretudo daqueles casos de overlapping, onde a gente fica na dúvida, ele é bem interessante. E aqui, um ponto bem importante é que, como a medida de área do ventrículo direito, ou volume do ventrículo direito, é feita na sístole, isso minimiza um pouco a chance da gente ver aquele ventrículo um pouquinho maior, né, que pode acontecer mesmo na IT funcional atriogênica, e ficar na dúvida, mas o ventrículo também é dilatado, será que não é funcional ventricular? Só que, como a gente pega a medida na sístole, a gente acaba minimizando esse efeito e a gente faz mais uma relação mesmo entre átrio e ventrículo ali, diretamente nesse parâmetro. Então, acaba sendo bem interessante, porque, inclusive, a insuficiência funcional atriogênica, como tem dilatação do anel, às vezes mesmo, nem tanto pela IT, né, pela repercussão da IT, mas só pela dilatação do anel,
às vezes você tem uma dilatação do diâmetro basal do ventrículo direito também, e aí isso fica, de novo, mais uma vez, corrigido, né, entre aspas, aí, quando a gente avalia somente a área na sístole. Então, eu gostei bastante do trabalho, e eu acho que é uma excelente carta na manga para a gente ter na prática, principalmente naqueles casos onde a gente fica na dúvida. Exatamente. E aproveitando que a gente acabou de discutir um artigo no universo das valvopatias, para te lembrar que está chegando aí a edição 2026 do evento aqui do Eco Descomplicado de avaliação das valvopatias, o Descomplicando as Valvopatias. Uma imersão comigo, ao vivo, onde eu vou te mostrar o passo a passo para identificar, classificar e quantificar as principais valvopatias com ecocardiograma, de forma prática e totalmente aplicável no seu dia a dia. Se você se interessou e quer começar o ano de 2026 se sentindo muito mais seguro para fazer a avaliação ecocardiográfica das valvopatias, toque agora mesmo no primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo para adquirir o seu ingresso e poder participar da imersão junto comigo. Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.